Crescimento econômico não é consequência de conversa, é consequência de um conjunto de fatores. Precisa recuperar a credibilidade para poder voltar ao investimento, o país ter crescimento. Bom, nessas eleições tem se falado muito sobre crescimento econômico. Mas o que é isso? Muito bem, o que é crescimento, né? O que cresce quando o país cresce? Cresce a riqueza do país. E o que é a riqueza do país? São os bens que são produzidos, os bens de consumo e os bens de investimento. O que são os bens de consumo? Tudo aquilo que a gente usa no cotidiano. O que são bens de investimento? Aqueles bens que são necessários para produzir os demais bens. Como é que a gente vai fazer para juntar todos os bens que são produzidos de consumo, de investimento, numa coisa só? Daí eu aprendi o que era o PIB. E o PIB, que é o Produto Interno Bruto, é o que é produzido dentro do Brasil. Normalmente se divide em 4 itens. Primeiro, os gastos das famílias. Tu vai no shopping e tu gasta, o consumo. Daí depois é o consumo do governo, obras, infraestruturas, toda essa questão são os gastos do governo. Depois tem os investimentos dos empresários. E o último é a diferença entre exportações e importações. Então, dessas 4 partes que fazem o PIB, sempre os economistas ficam se perguntando qual delas é mais importante, qual delas que gera um efeito multiplicador na economia. Isso é, que esse gasto vai levar a outros gastos e a outros gastos e vai ampliando. Daí já é um consenso que é o investimento, que ele é um pouco mais instável e ao mesmo tempo que tem maior capacidade de gerar esse efeito multiplicador na economia. Pois é, o investimento é a variável mais importante, porque ele tem um efeito multiplicador maior que as demais, só que ao mesmo tempo o investimento é a variável mais instável da economia. O que significa isso? Quando os empresários têm dúvidas sobre o que fazer, eles preferem não investir. É por isso mesmo que nesse momento é interessante que o governo entre realizando gastos que puxem os demais, fazendo com que a renda, né, o produto, a riqueza do conjunto da população cresça. Mas bem, crescimento econômico não é suficiente. A gente pode estar com o PIB crescendo, produzindo bastante coisa, mas isso não está gerando uma distribuição de renda. Essa renda está concentrada. O Brasil tem uma das piores concentrações de renda no mundo. Tem um estudo do Oxfam que coloca que 6 indivíduos no Brasil têm a mesma riqueza de metade da população. Nós temos uma distribuição de renda imoral. Os 10% dos contribuintes mais ricos no imposto de renda de 2016 tiveram 2,5 vezes mais renda que todos os 50% mais pobres. Um dos problemas de usar o PIB para medir a riqueza de um país é que, por exemplo, quando você destrói uma parte da economia, florestas, né? Você está destruindo árvores, você está destruindo uma riqueza natural e, no entanto, se você está fazendo móveis, o PIB está subindo. Mas então, para além dessa questão do crescimento, a gente pode pensar no desenvolvimento das sociedades como um todo, umas mudanças mais estruturais. Para isso, o indicador que é mais famoso é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que foi criado pela Amartya Sen, que é um economista famoso, e que ele junta 13 outros indicadores. Ele vai ter o PIB per capita, além disso tem a expectativa de vida ao nascer e também a média de anos de escolaridade daquela sociedade. Exatamente. Qual é que é a ideia? A ideia é o seguinte, um país que cresce não necessariamente é um país que se desenvolve. Você pode ter um país africano que descobriu minas e minas de diamantes, jazidas e jazidas de petróleo, e, no entanto, esse país vai ter um PIB elevado, tem muitas empresas do mundo inteiro ajudando a tirar aquela riqueza, e, no entanto, esse país tem alto índice de mortalidade infantil, baixa expectativa de vida das pessoas, as mudanças estruturais não são visíveis. Tudo isso significa que esse país tem crescimento, mas não tem desenvolvimento. E isso não é uma coisa que é simplesmente de países africanos cheios de commodities. Só que para haver desenvolvimento é preciso haver crescimento. E para haver crescimento é importante que o país desenvolva a sua indústria. A gente até pode ter uma indústria que seja ambientalmente responsável. A gente pode ter uma indústria que pague melhores salários, mas é preciso haver indústria. Isso é o que muita gente conhece como um movimento desenvolvimentista, que é essa ideia de que a gente precisa dessa base nacional de indústrias para que a gente consiga gerar emprego, renda aqui dentro e que daí aumente o nosso PIB no longo prazo, principalmente. Por quê? Porque se você não continua fazendo um progresso industrial, a qualidade da sua mão de obra não melhora. Você não é um país que desenvolve habilidades tecnológicas. Você fica na dependência de exportação de produtos naturais, matérias-primas ou
minimamente elaborados e não produtos que incorporem mais valor. E por que é interessante a gente ter esse valor agregado maior? Pra gente poder competir sem só competir com desvalorização cambial. Ok, o que é isso de desvalorização cambial, pessoal? No passado, toda vez que a gente queria ganhar mercados externos, para os nossos produtos ficarem mais baratos, a gente desvalorizava a nossa moeda. Essa é uma forma de competição que a gente chama de espúria. Competição legal é aquela que os nossos produtos custam menos porque o nosso trabalho é mais produtivo. Nós temos esse problema no Brasil. Então a gente acaba exportando soja em vez de exportar óleo de soja. A gente acaba exportando óleo em vez de exportar um querosene de avião. Bom, mas então é por isso que a gente não pode ir para soluções simples. A gente tem que pensar, então a solução do Brasil é a educação. Sim, mas se as pessoas saírem da universidade super qualificadas e não terem para onde ir, elas vão fugir. E daí tem aquele fenômeno que a gente chama de fuga de cérebros. Então, uma estratégia de desenvolvimento, ela tem que estar pautada em vários setores da economia. Em ciência e tecnologia, em educação, em fomento de uma cadeia de valor bem estruturada aqui dentro. Todas as questões. Pra vocês terem uma ideia, os economistas estão chamando isso hoje de fenômeno da complexidade. A economia da complexidade é um novo paradigma dentro da teoria econômica que vê a economia como um sistema adaptativo complexo, composto de múltiplas interações de agentes diversos através de redes e evolução ao longo do tempo. Para problemas complexos, soluções não simples. Não adianta escolher um setor, né? Como o exemplo que a Liv deu em educação. Educação é relevante? Sim, mas tem que estar atrelado a uma série de coisas. Então, por isso mesmo que um economista muito importante, o Albert Hirschman, o que ele dizia? Ele dizia o seguinte: o fenômeno do desenvolvimento econômico, ele é um fenômeno muito mais de desequilíbrio do que de equilíbrio. O que significa isso? Significa que você vai gerar buracos no processo de desenvolvimento. E é bom que seja assim. É nesses buracos que, por exemplo, a iniciativa privada entra. Logo, não precisa do governo cobrir todas as áreas. O importante é você pensar uma estratégia complexa onde muita coisa esteja envolvida. Mas não significa que você vai resolver todos os problemas de uma vez. E também não significa que simplesmente deixar para o livre mercado organizar toda essa estratégia não vai acontecer. Porque ele não vai ter as mesmas prioridades de educação, de desenvolvimento, de melhora da qualidade de vida. Exatamente. E de transferência de renda que o governo, o Estado pode ter. Ou seja, a ideia é articulação. O papel da política é de ser articuladora. Moral, gente, só tem desenvolvimento econômico quando tem crescimento, quando muita gente está envolvida, quando tem planejamento, quando tem consciência das mudanças necessárias para colocar o país nessa trajetória.